Olá, minha bênção, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Eterno Todo-Poderoso abençoe a tua casa, a sua família, abençoe você, abençoe o trabalho das suas mãos. Hoje, neste dia chamado hoje, Deus proporcionou esse momento para abençoar a sua casa. Então, se alegre, porque Deus está preparando esse momento para abençoar você. Me aguarda por alguns minutos, poucos minutos, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo hoje. Eu sou o pastor Gabriel Monteiro, pastor da Igreja Libertação para Todos os Povos. Estamos ali localizados em Santana de Japuíba, no quilômetro 5 da RJ 116. Na beiradinha daqui para Papucaia, Cachoeira de Macacu, passou Cachoeira de Macacu, Japuíba, na beirada do asfalto, não tem erro, você vai ver a placa da Igreja Libertação para Todos os Povos. E nós estamos ali, pastora Ângela, nosso irmão evangelista Delmar, evangelista Pablo Gama, diaconisa Josi, estão todo mundo ali para abraçar você, e eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. Toda sexta-feira, às 19h30 e todos os domingos, às 18h30. Olha só, o eterno Cristo, chamado Jesus de Nazaré, Ele é o Senhor que abençoa a sua casa, a sua família. Eu venho aqui com toda a humildade dizer para você que não acabou. Existe uma esperança para a sua vida, existe um propósito, existe uma chama, existe uma graça, existe um amor, existe um Deus que Ele sim, Ele guerreia a seu favor, Ele peleja em favor da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou vivenciando o pior momento da minha vida, meus pensamentos dão vontade de fazer tantas loucuras, mas hoje o meu Deus vai entrar no meio da sua loucura com a sua sabedoria plena e vai mostrar para você que em meio à sua loucura Ele se manifestará com paz, com alegria, com provisão. Ele é Deus e não abandonou você. Hoje eu quero falar uma história linda da Bíblia. A palavra do Senhor vai falar sobre várias histórias. A palavra do Senhor vai falar a respeito da história de Sansão, que foi um juiz, um nazireu, um moço consagrado ao Senhor, e aonde o anjo do Senhor fala para sua mãe e seu pai que não passaria sobre a cabeça dele uma navalha, e ele simplesmente cresceu e foi consagrado ao Senhor, e aonde Sansão marcou o seu tempo, porque era um homem que Deus levantou para libertar ou para proteger Israel do povo, dos povos inimigos. A Bíblia vai te falar sobre tantas histórias, como a história de Moisés, como a história de Moisés diante de um mar, diante de uma perseguição de Faraó e seus soldados, e a Bíblia vai dizer que mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões, melhor dizendo, 2.710.000 pessoas, junto com Moisés, em meio ao deserto, e ao meio do deserto você só vê areias, e não há nada que possa te proteger de algum mal, de algum ataque, como o ataque de Faraó. Mas a Bíblia vai dizer a história de Moisés, vai nos contar através da palavra do Senhor que Moisés, com 2.710.000 pessoas, vindo, percorrendo mediante rochas e um caminho por baixo, Faraó está por cima. Era um momento muito frágil e muito fácil de Faraó atacar o povo de Israel, o povo de Deus e o povo hebreu. E quando a Bíblia vai dizer que Moisés chega no final daquele deserto, se depara com o mar, e se deparando com o mar, ele clama a Deus dizendo: Senhor, eu já não tenho mais saída, Senhor, já não sei mais o que fazer, Senhor, eu tenho povos, eu tenho uma multidão de pessoas aqui prestes a morrer pelas espadas do soldado de Faraó, e tem um mar na minha frente, existe águas profundas diante de mim,
e eu não sei o que fazer. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Quantas vezes você mesmo, você, nós oramos assim em momentos difíceis da nossa vida, dizemos: Deus, me socorre, por favor, porque diante de nós está como Moisés, tem um mar vermelho, tem muitas águas, atrás de nós tem soldados com sangue no olho e espada na mão para poder assassinar quem for, crianças, animais, todos que pertencem aos hebreus. E agora, Moisés, a história de Moisés, que história linda essa história de Moisés. A Deus, o próprio Deus, falou com Moisés assim: Moisés, o que está em suas mãos? E Moisés responde: o que está em minhas mãos é um cajado. E aí o próprio Deus diz para Moisés: Moisés, pega o cajado que está em suas mãos. Moisés, pega esse cajado e toca, Moisés, nas águas. Mas antes, diga ao meu povo que continue marchando. Não pare de marchar por causa dos soldados. E muito menos diga ao meu povo que pare de marchar por causa das águas que estão diante de ti. Toca, Moisés, com o seu cajado nessas águas, pois eu vou fazer o que você não consegue fazer. Moisés pega o cajado de madeira que estava em suas mãos e toca nas águas, e as águas do Mar Vermelho imediatamente decide se levantar, virar uma parede na esquerda, uma parede na direita, e o povo, 2.710.000 pessoas, estão passando no meio daquelas águas em terra seca. Aí se comprova o que o profeta Isaías profetiza, dizendo que Deus, o nosso Deus grande, maravilhoso, poderoso, Ele faz com que o seu povo passe em caminho seco, em meio às águas. Aleluia! A Bíblia vai dizer em várias histórias, essa história de Moisés e o povo hebreu quando saiu da terra do Egito. Podemos ver a história de Sansão, podemos ver a história de Ruth, podemos ver a história de várias mulheres, de vários homens, de Débora, Baraque, de homens e mulheres guerreiras de Deus na própria palavra. Há várias histórias. Quem pode, só em abrir a Bíblia nós já lembramos das histórias de Davi, das guerras que ele enfrentou, e o próprio Deus decidiu entregar a vitória a esse rei tão poderoso como o rei Davi. Mas a Bíblia vai dizer também no Novo Testamento tantas histórias, como os mártires, apóstolos do Senhor, que morreram para que o evangelho de Cristo Jesus, da salvação plena, chegasse até nós. E hoje nós estamos aqui, hoje você está ouvindo a palavra, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, e a misericórdia, a graça do Deus Altíssimo, como Tito escreve dizendo que a graça de Deus, ela foi manifestado, e a graça que foi manifestado era o próprio Cristo, que se manifestou em carne para vir até essa terra, para trazer redenção sobre nossa vida, para trazer salvação, restauração, para trazer mudança de vida, para trazer salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. E escute bem, só alguns minutinhos, daqui a pouco o programa vai acabar, mas só alguns minutos. Olha só, a Bíblia vai falar sobre a história de Daniel na cova dos leões, mas também hoje eu quero te contar uma história bem linda, que é uma história que talvez vai ser bem parecida com a tua história. A Bíblia vai falar no livro de Daniel a história de 3 homens. Escute bem, Daniel capítulo de número 3, versículo de número 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Uma pergunta do rei. Responderam dizendo ao rei: é verdade, ó rei. Versículo de número 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles,
e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha que coisa linda. A palavra vai dizer que no tempo da Babilônia, que foi uma nação a qual Nabucodonosor, que era o seu rei da época, quando um reino vencia o outro reino, quando um país vencia o outro país, eles apanhavam para si, matavam quem podia matar e quem queriam matar, venciam a guerra, assassinavam o rei e apanhavam para si os príncipes, as pessoas que aparentemente eram para eles agradáveis e úteis na sua nação. Apanhavam os seus objetos de valores, que eram chamados de despojos, ou seja, o que eles achavam que eram de valor, eles apanhavam. E a Bíblia vai dizer que veio essa nação chamada Babilônia, junto com o rei Nabucodonosor, e guerrearam contra Jerusalém, contra Judá, e venceram a guerra. E nesse tempo que eles venceram, o povo, que era o povo de Deus, foram morar na nação da Babilônia alguns homens de Deus, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou somente te contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel eu deixo para um outro tempo, para uma outra oportunidade. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram 3 homens fiéis a Deus. Eles queriam agradar a Deus, não importa a nação que eles estavam. Simplesmente sua nação perdeu uma guerra, mas porém perdeu uma batalha, mas porém não perderam a guerra. A fé estava dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que em tempos difíceis na Babilônia, foram decretados pelo rei. O rei usava-se um anel, e quando esse rei escrevia um decreto, ele colocava o seu anel marcando, selando aquele documento. E quando ele selava aquele documento, todos tinham que obedecer à lei ou que estava escrito naquele documento. A Bíblia vai relatar que o rei fez um decreto que ele colocava uma imagem a sua imagem de seus deuses no meio da praça. E todos que tiveram que passar na praça tinham que se reverenciar, dobrar o seu joelho, adorar aquela imagem, enfim. Foi colocado uma ordem, foi colocado um decreto. E a Bíblia vai relatar que, passando-se os dias, um soldado na direita e na esquerda vigiando aquela imagem, os soldados percebiam que a maioria do povo da nação da Babilônia passava em frente àquela imagem e eles adoravam a imagem, reverenciavam a imagem e obedeciam o decreto. Porém, eles observaram que Sadraque, Mesaque e Abednego, todo momento que eles passavam, eles não reverenciavam, eles não se curvavam, eles não dobravam os seus joelhos mediante aquele decreto, aquela imagem. E os dias foram passando, os soldados observaram, e os soldados foram até o rei e falaram: olha, seu rei, o senhor fez um decreto, porém lá na praça, todos os dias, passa 3 moços. E o rei pergunta: quem são esses moços que não reverencia a imagem, o decreto que eu coloquei? E os soldados disseram: foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eles passam lá e eles não obedecem o decreto, escute bem, o rei diz: apanham eles e tragam para cá. Assim no outro dia fizeram. E a Bíblia vai dizer que apanharam esses 3 moços, levaram até o rei. Chegando até o rei faz uma pergunta: por que todo mundo obedece e vocês não obedecem? E eles responderam: senhor rei, com todo respeito, mas nós adoraremos somente ao nosso Deus.
Nós queremos ser fiel a Ele. Perdemos a nossa nação, perdemos tudo, mas não perdemos a fé. Perdemos família, perdemos parentes, mas não perdemos a fé. Escute bem, vou chegar onde você precisa. A Bíblia vai dizer que o rei se enfureceu, pediu para aquecer uma fornalha 7 vezes o fogo e falou com eles: agora que a fornalha está aquecida, qual será o Deus que irá livrar vocês das minhas mãos? E eles responderam mais uma vez: Senhor rei, com todo respeito, mas nós não vamos adorar outros deuses, e nós simplesmente vamos entrar e ser lançado dentro dessa fornalha. Se o nosso Deus nos livrar da fornalha e do fogo ardente, Ele continua sendo Deus. Se Ele não nos livrar, continuaremos adorando a Ele. O rei se enfureceu e chamou os seus capitães e falou assim: olha, agora amarra, coloca ataduras da perna até a cabeça dos 3, para que não tenha sombra de dúvida deles fugirem desse castigo. E lançam eles dentro da fornalha. A Bíblia vai dizer, essa história da Bíblia vai contar no capítulo 3 do livro de Daniel, que eles foram lançados na fornalha. E quando lançaram na fornalha de fogo ardente, os homens que seguravam eles morreram. E quando o rei Nabucodonosor se inclinou para olhar para a fornalha, ele enxergou os 3 sem ataduras, sem a roupa queimada, e ele observou que tinha um outro ser vivo junto com ele. E ele chamou as pessoas que estavam ao seu redor e falou: foram 3 que nós lançamos lá? E responderam: sim, majestade. E ele falou: mas olha, existe 4 pessoas dentro daquela fornalha, 4 homens que estão lá, e o quarto é parecido com o filho dos deuses. O quarto eu nunca vi coisa como essa, o quarto é diferente. E a Bíblia vai dizer que o rei se espantou e mandou arrancar os 3 de lá. E quando arrancaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia vai confirmar que nem a roupa tinha pegado fogo e nem cheiro de fumaça tinha. É aqui que eu quero falar contigo. É aqui onde Deus quer tocar em seu coração. É aqui. Sabe o que acontece? Fornalha de fogo significa todo problema, toda situação que o inimigo quer lançar você. Nabucodonosor representa Satanás e seus espíritos. A Bíblia vai dizer que esse rei lançou os 3 homens dentro da fornalha para que eles morressem. Assim é o inimigo. Quer lançar você numa fornalha de dívidas. Ele lança você numa fornalha de problemas. Ele lança você numa fornalha de dificuldades. Ele lança você numa fornalha de enfermidades. Ele lança você numa fornalha de situações difíceis de ser resolvida. Ele lança você numa fornalha, ele lança fornalha, ele aquece. Ele coloca sempre vários problemas dentro da sua casa. Ele coloca problemas dentro do seu casamento. Ele coloca problemas no meio da relação com os seus filhos. Ele coloca problemas na sua mente. Ele coloca seus pensamentos, ao invés de ser pensamentos de esperança, ele coloca pensamentos de derrota. Ele coloca fornalha, representa os problemas que ele coloca na sua vida. Ele coloca problema emocional. Você fica abalado com todos os tipos de problema. Ele coloca problemas espirituais. Você deita para dormir e não consegue. Ele coloca problemas dentro do seu quarto para você deitar, e quando você for dormir, daqui a pouco começa sonhos, dificuldades, ansiedades. Você não consegue dormir, depressão, morte, pensamentos de morte, de tirar a própria vida. A fornalha representa a situação difícil que alguém pode viver nessa terra, que ninguém pode te tirar, somente Deus.
Eu quero te dizer que não importa a fornalha que você esteja passando, seja fornalha na sua casa, seja fornalha no seu trabalho, seja fornalha nas suas emoções, seja fornalha nos seus pensamentos, seja fornalha de vida, de sociedade, não importa qual seja a fornalha que você esteja passando. Ei, olha para cá, a fornalha que você está passando, eu quero te convidar a você ter uma posição. Os 3 moços, eles tiveram um comportamento. Eles não se curvaram diante da imagem das trevas que foi colocado, diante do decreto que o inimigo colocou. Nabucodonosor representa o inimigo, as trevas, a escuridão, Satanás. Escute uma coisa. O inimigo está colocando diante de ti situações, pensamentos, e você não pode se curvar diante disso. O inimigo está colocando na sua mente pensamentos maus, e eu vou te dar uma palavra. O livro de Jeremias, o próprio Deus vai escrever dizendo para Jeremias: Senhor Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho eu a respeito de vós, que não é pensamento de mal, de maldade, mas sim que o meu pensamento a respeito de vós é um pensamento de paz. Então, todo pensamento de morte, que você que está me vendo agora, o pensamento que você está tendo diariamente é pensamento de morte, de suicídio. A partir de agora, esse pensamento está caindo por terra já, em nome de Jesus de Nazaré. Você que está me vendo agora, o pensamento que você está tendo é pensamento de derrota. Derrota na sua empresa, derrota sobre os seus negócios, derrota sobre as adversidades e desafios que você tem. A partir de agora, pensamento de derrota saia em nome de Jesus de Nazaré, da mente desse homem, da mente dessa mulher, da mente desse adolescente, dessa pessoa que está me vendo agora. Eu estou vendo agora essa pessoa que está aí do outro lado, e essa é você mesmo, que tem pensado em suicídio, em morte, em desafios que você pensa, sempre você é muito fraco, você é uma pessoa com a mente muito vulnerável aos ataques do inimigo, sua mente está vagueando, sua mente está passiva, você não consegue se concentrar como antes, você não consegue ficar firme como antes, mas a partir de agora, essa fornalha que você está vivendo, eu digo a ti que o quarto homem está dentro da fornalha junto com você, te livrando de todo mal em nome de Jesus. Eita, aleluia, oh, aleluia, aleluia. O Espírito Santo toca em você agora, onde você está. Você está vivendo uma fornalha dentro da sua casa, oh, aleluia. Você está vivendo uma fornalha com fogos aquecidos. Você está vivendo agora problemas que não sabe resolver, e você não sabe a atitude tomar. A sua vontade, pensamentos é só de atitudes erradas, só de atitude de destruição. Você pensa ser a pior pessoa, mas a partir de agora, o quarto homem, Jesus de Nazaré, está entrando dentro dessa fornalha junto com você, no meio desse problema. Ele não vai te tirar de dentro dessa fornalha, mas ele vai entrar dentro da fornalha. Oh, Managaçubiaia. Eita, aleluia. Ele entra dentro da fornalha com você agora e vai te capacitar. Escute uma coisa. O fogo aquecido 7 vezes mais significa pressão psicológica, pressão espiritual, pressão, problemas aumentando. Mas eu quero te dizer uma coisa. O fogo, nem mesmo o cheiro de fumaça ficou a roupa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero te dizer uma coisa, que o inimigo ele vai aquecer a sua fornalha para destruir você, mas aquele que é fogo consumidor, aquele que é tremendo, aquele que é grande, aquele que é forte, aquele que é criador, aquele que tem um amor pela sua vida, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Escute uma coisa, escute só uma coisa.
Esse mesmo Deus de antes é o Deus que entra contigo nesse negócio. Ele passa com você e você vai contar testemunho dentro de dias de um reviravolta que Deus vai fazer na sua vida. Um momento agora parece que é para a morte, que é para destruição, mas meu Deus vai te dar uma honra. Mas eu tenho um caminho para te dizer, e esse caminho é o caminho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se posicionaram como um adorador. Eles não negaram a fé. Eles se posicionaram como um adorador. E eles falaram: não vamos ceder à vontade do rei Nabucodonosor, que representa Satanás. Você não deve ceder às vontades. Você não deve ceder às setas malignas. Você não deve temer. Você não deve tremer. Você não deve ceder. Você não deve se lançar às vontades do inimigo. Mas você deve ficar firme, resistir. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 7, resistir, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, se sujeite a Deus. Vá para uma igreja perto da sua casa, em algum lugar. Existe igreja em todos os lugares, eu ouvi aqui, e realmente existe. Na rua da sua casa deve ter uma. Em algum lugar tem uma igreja, e nessa igreja você vai ouvir a palavra, e essa palavra não é do homem, é a palavra de Deus. Como você está me ouvindo agora, eu no meio dessa mensagem eu orei por você, e no final dessa mensagem agora, eu quero te dizer que o meu Deus, se você se posicionar, se você decidir, eu quero andar com Deus, eu vou estar com Deus. Pastor, eu estou afastado. Você está voltando agora. A partir de agora você já não está mais afastado, você está próximo, você está perto de Deus. E você decidiu não ficar comendo bolotas dos porcos. Você decidiu não ficar perdido como uma ovelha perdida ou como um filho pródigo. Você decidiu estar com Deus e adorar a Deus. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus agora, que o meu Deus vai entrar dentro da sua fornalha. Camude-se a camauaia, subi-que a raça da manto. Você vai agora ser honrado por Deus. E o Deus que entra na fornalha, o meu Cristo Jesus, vai trazer uma restauração, uma unção muito grande na sua vida. E vai mudar a sua história para a glória do nome dele. Receba essa profecia, que é Deus falando contigo. Sua história vai mudar, mas precisa do seu posicionamento. Em nome de Jesus. Seja abençoado para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.